Eu converso agora com os pesquisadores Andréa Meiado Chiarone e também com o Marcel Ricardo da Silva. Eles que são da FATEC, né? O Marcel é formado em tecnologia em biocombustíveis e a Andréa está aí na reta final do curso. E eles fizeram uma pesquisa muito interessante sobre mexilhões dourados no rio Tietê e que essa pesquisa tinha como objetivo, além de resolver um problema ambiental, aplicar aí um corretivo no solo com o uso desses mexilhões. A gente vai conversar com eles sobre esse assunto a partir de agora. Bom dia para vocês, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom dia. Por que vocês tiveram a ideia de pesquisar sobre os mexilhões dourados? Primeiramente, por causa da nossa orientadora da FATEC, professora doutora Sandra Maria de Mello, junto com o professor mestre Sérgio Ricardo Lima Negro, estudando a respeito, ela falou muito a respeito do mexilhão, que era um problema ambiental, que é ainda um problema ambiental, e que, na verdade, os estudos que existem, a maioria dos estudos é monitoramento, onde ele estava atualmente, monitorando nos rios aqui do país, na região sul e na região sudeste. Andréa, quando é que começou a pesquisa? Começou em 2009. Nós fomos acompanhar a coleta de uma outra amiga. Não era sobre mexilhões, o trabalho dela era sobre larvas, né? E lá nossa orientadora mostrou para nós um mexilhão dourado incrustado em algumas algas. E ela comentou sobre o problema. Bom, o mexilhão dourado é uma praga que existe, né? Não só no Tietê, que foi objeto de estudos de vocês, mas também no Paraná. Na nossa região tem muito mexilhão. Que vocês concluíram? É um material que pode ser utilizado? Vocês têm como solucionar o problema do mexilhão utilizando-os na agricultura? É possível isso? A parte do estudo que foi dividido como uma parte para ver como adubo e como calcário. Como adubo, no meu caso, eu vi junto com vinhaça, que é um subproduto do setor sucroalcooleiro, que também na década de 50, 60 e 70 era um problema. Eles produziam o etanol e tinha a vinhaça, e eles não tinham uma destinação correta. Era um resíduo indesejável, exatamente. Né? E que hoje é aplicado. E que hoje descobriu-se que ele é uma fonte de nutrientes na fertirrigação da cultura de cana-de-açúcar. E vocês fizeram um paralelo com os mexilhões. Um paralelo com os mexilhões para ver se ele também tem um potencial como adubo ou como corretivo do solo. E como é que foi esse trabalho de vocês? Conta pra gente o passo a passo. Vocês chegavam até o rio, mergulhavam? Então, ainda no questionamento do Marcel, conforme a gente ia conversando a respeito, a gente chegou à seguinte conclusão. Mãe da gente, quando chega, né, naquele período indesejável, né, que é a menopausa, tem que começar o suplemento de cálcio. Então, o cálcio vem da onde? Para esses medicamentos? De ostra. Ostra é uma concha, né? Então, a partir daí, nós entendemos que o mexilhão dourado, por ser uma conchinha, também tem um reservatório grande de cálcio, né? E resolvemos testar como corretivo, porque o que corrige o solo é o óxido de cálcio mais o óxido de magnésio. E então, vamos testar. E como é que foi? Vocês chegaram até o Tietê, mergulharam e passaram a recolher esses mexilhões, é isso? A primeira fase do estudo, nós fazíamos monitoramento do tamanho do mexilhão e das colônias. Medíamos o tamanho dos indivíduos, no caso. E com o passar do tempo, a gente elaboramos um estudo. Vamos tentar ver se é possível utilizá-lo e começamos a coletar, no caso dos nossos trabalhos de graduação. E depois da coleta, o que vocês faziam com os bichinhos? Que cruel. Não, então, como ele tem bastante água dentro, nós deixamos escorrer por 2 dias, isso já lá na faculdade mesmo, né? Nós recolhemos 10 quilos para poder processar o pó. E depois desse período que ele ficou lá escorrendo, nós colocamos em estufa, né? Em estufa caseira mesmo. Nós pegamos uma caixa para ele de jantar, colocamos 2 lâmpadas, revestimos de isopor e colocamos para desidratar. Depois disso, ele foi macerado, né, no pilão e colocamos um liquidificador para triturar. Aí virou um pó. Virou uma farinha, virou um pó. E depois, como é que vocês fizeram o uso deles? Primeiramente, a gente fez a análise, né, para ver a composição físico-química do mexilhão. Aí a gente constatou realmente tem 30% de óxido de cálcio,
uma matéria orgânica rica, pelo próprio mexilhão dourado, que tem a estrutura orgânica. E no meu estudo eu apliquei junto com vinhaça, fiz uma sinergia entre eles no solo para comparar só vinhaça e mexilhão e vinhaça, para ver as diferenças de reposição de micro e macronutrientes. No caso da Andréia, ela analisou o mexilhão como um corretivo mesmo, para ver se tinha possibilidade de ele entrar na legislação brasileira e tornar-se um corretivo orgânico. E qual a conclusão, André? Ele pode realmente entrar como um corretivo de solo? Precisa melhorar a metodologia primeiro, né? Como ainda está em estudo, né? Nós ainda não concluímos nosso estudo a respeito. Nós concluímos o trabalho de graduação, mas ainda carece de mais pesquisa em cima. Então os estudos são preliminares. São ainda. Preliminares. Né? Então preciso corrigir porque ele tem uma deficiência de magnésio, isso é uma característica inerente do mexilhão, né? Da composição química dele. Então a gente precisa complementar. Nós estamos com o professor Sérgio Ricardo Lima Negro, que ele é engenheiro agrônomo, pensando em possibilidade de estar enriquecendo, né, para suprir essa falta de magnésio. Para então verificarmos se tem a possibilidade ou não de virar um produto comercializável. E vocês pretendem dar continuidade, então, aos estudos? Pretendemos. Precisa de patrocínio, precisa de apoio, como é que é? Tudo esbarra... caro, muito caro? Para estudante é caro, sim. Então, tudo esbarra nessa questão de patrocínio, né? Se tivesse alguma empresa que se interessasse, pudesse colaborar, com certeza os estudos ampliariam bem. Agora, vamos falar um pouquinho do mexilhão, porque o mexilhão é uma praga, como a gente disse agora há pouco, é um problema, né, principalmente para as hidrelétricas. E quais são os prejuízos que o mexilhão causa na fauna de um rio, por exemplo? Como o mexilhão ele é um filtrador e ele é exótico, ele é originário da China. Então, na década de 90, ele veio para o país através de água de lastro dos navios, que eles desembarcavam e desaguavam essas águas internacionais e vinham com larvas de vários tipos de organismos. E um deles foi o mexilhão dourado. Subiu o rio Paraná até chegar ao rio Tietê, onde ele está atualmente. Uma coisa que vale lembrar é que a água de lastro ela é uma matéria pesada. Atualmente usa-se água porque é mais economicamente viável. Mas isso é importante para a estabilidade de navios. Então, o navio sem o lastro, o que acontece? Ele sobe a um nível que ele pode tombar no mar. Então, é essencial para uma viagem segura. E no Brasil existe a norma marítima, né, da Delegacia de Portos e Costas 20, que determina que toda a água de lastro ainda seja trocada antes de chegar aos nossos portos. Então, no Brasil, os registros de bioinvasão por água são muito antigos. Tem registro recente. Certamente essa legislação não existia ainda. Mas o que aconteceu com o mexilhão? Ele veio pela Argentina. Né? Foram navios que aportaram lá na região de Buenos Aires. E a partir daí, devido ao intenso fluxo de embarcações, né, ele foi subindo o rio, primeiro pelo rio Paraguai, depois atingiu o rio Paraná, até chegar aqui no Tietê. E qual o prejuízo que ele causa hoje? Dá para quantificar, porque eles são em milhões, né? Olha, eu vou pegar um gancho na reportagem do Sérgio. Né? A CESP relatou para ele que gastou ano passado R$1.750.000 só para o controle do mexilhão. Então a gente sabe. Mas também... ambientalmente, o que ele causa, além do desequilíbrio ali da fauna? Bom, nós pegamos uma foto do Instituto de Malacologia, que é o que estuda exatamente conchas lá da Argentina, e tem uma foto que, assim, pavorosa. É uma concha nativa, né? Quando a gente fala nativa é porque ela tem equilíbrio, ela está no ambiente dela. Então ela tem predador, ela se reproduz de uma forma ordenada, ela tem equilíbrio com a natureza. Só que essa concha ela estava completamente colonizada por mexilhão dourado. Nossa. Então o que acontece? Como são muitos indivíduos sobre um só, ele vai ganhar na competição por alimento. Então os nossos acabam levando a pior. Ele vai se multiplicando desordenadamente, porque ele não tem um predador, ele não é daqui.
É uma bela pesquisa essa de vocês, afinal de contas, porque de repente vocês podem proporcionar aí a solução de um problema grave, né, ambientalmente falando, economicamente também, como você citou, a CESP gastou R$1 milhão para o controle do mexilhão só no ano passado. Então a gente espera que vocês tenham êxito aí nos estudos de vocês, que as pessoas colaborem, os empresários, principalmente aí os do setor sucroalcooleiro, afinal de contas vocês são tecnólogos em biocombustíveis, você já está chegando lá, né, Andréia? Está terminando o curso. Então, parabéns pela ideia, pelo trabalho e que vocês possam perseverar aí no estudo de vocês. Agradecemos a oportunidade. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês.